a endometriose é uma doença que se agrava quando a mulher tem ciclo menstrual. Então, a gente bloqueia a menstruação nessas pacientes. Na paciente com SOP, o nosso sonho é que ela menstrue, porque a menstruação, para ela, quer dizer que os hormônios dela estão equilibrados. Só para a gente fazer uma revisãozinha, Leda, é muito interessante, porque isso é algo que até nós, profissionais, eu vou dizer que eu, como ginecologista, vim entender que menstruação era uma coisa e sangramento de privação hormonal era outra há uns 6 anos atrás. É algo que mesmo eu estudando não acreditava, eu achava que era a mesma coisa. E olha como é interessante. Menstruação, não vou trazer todos os termos, mas é assim, ó, para que uma mulher menstrue, ela tem que ter uma liberação de hormônio aqui no cérebro, numa região chamada hipotálamo. Esse hormônio chama GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone, hormônio que libera gonadotrofinas. Então, resumindo, tem um hormônio que é liberado aqui no hipotálamo, no cérebro, ele vem para uma região aqui atrás do olho da gente, que chama hipófise, uma glândulazinha do tamanho de um grão de feijão. Nessa região, ele libera dois hormônios. Um que chama FSH, que vem do inglês Follicle Stimulating Hormone, ou seja, o hormônio que estimula os folículos do ovário. E o outro hormônio que chama LH, que é o hormônio luteinizante, que é quem libera o óvulo. Então, você tem liberação de um hormônio no cérebro, que libera um hormônio na hipófise. Esses hormônios na hipófise vão lá no ovário e estimulam duas regiões diferentes do ovário. Células da teca a produzir testosterona, células da granulosa a produzir estrogênio, para que esse estrogênio produzido no ovário vá para a camada de dentro do útero, engrossa esse útero. Aí depois que a mulher ovula, porque olha que loucura, começou aqui, veio para cá, desceu para o ovário. Do ovário foi para o útero, engrossou o útero. Quando engrossou o útero, aqui em cima de novo, libera o LH, que faz a mulher ovular. Aí depois que a mulher ovula, começa a produzir progesterona, que desce de novo para o útero e prepara o útero para a chegada de um bebê, que é o hormônio progestação. Progesterona é o hormônio progestação. Não engravidou naquele mês, cai o estrogênio, cai a progesterona, esse endométrio, essa camada do útero descama. Isso é menstruação. Olha que complexidade que é menstruar, e por isso tem tantas alterações que podem justificar a ausência de menstruação. Qualquer hormônio aqui no meio pode fazer com que a menstruação pare. André, e o que é sangramento? Sangramento é, eu estou usando um hormônio 21 dias de estrogênio com progesterona, que engrossa um pouquinho o útero, e eu suspendo, e descamo. Então, é uma ação só dentro do útero. Eu não estou mexendo com o ovário necessariamente, não estou mexendo com hipófise, não estou mexendo com hipotálamo. Mas para a paciente não é, porque para ela, assim, ó, meu útero sangrou. E realmente ela está certa, o útero sangrou. Sendo que menstruação é uma competência do cérebro, da hipófise, do ovário e do útero. Olha que A gente, loucura. a gente falou que o ovário policístico aumentou muito o número de mulheres que tem. Muito. A endometriose também aumentou? Também demais. Pra você ter ideia, no Brasil tem 9 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose. No mundo, quase 200 milhões. Então, é uma doença extremamente comum também. E um detalhe importante: cada vez mais a gente tem visto a associação de ovário policístico e endometriose, que eram doenças que a gente imaginava que eram diametralmente opostas, mas que elas se conectam por conta da alteração da microbiota do intestino. Então, Caramba, por causa do intestino? olha que loucura. Existe um padrão, né? Esse padrão de alimentação, que eles chamam no estado de high fat, high sugar, low fiber. Muito açúcar, muito carboidrato e pouca fibra. Ela altera a quantidade de bactérias gram-negativas no intestino. Essas bactérias gram-negativas no intestino, que crescem demais, começa a alterar a resposta imunológica e inflamatória, e começa no intestino, isso vai para o fígado, começa a alterar algumas enzimas do fígado que mexe no pâncreas com o aumento da insulina. Olha que loucura, né? Não é enlouquecedor. Você começa a estudar, aí você vai vendo gatilhos, você, meu Deus do céu, ou seja, no fim, tudo volta a uma alimentação saudável, de estilo de vida. Então, É a impressionante. alimentação é tudo, né? Para tudo, né? E realmente é. Eu acho que o grande mal, e que a gente tem visto tanta doença diferente surgindo, é porque a nossa alimentação está cada vez pior. Ninguém tem tempo para comer. A gente já come mexendo no celular, então você nem faz o mindful eatness, né? Que é você saber o que você está comendo, né? É muito engraçado. Eu tenho alguns amigos que são asiáticos e eles dizem assim, ó,
você nem sabe qual é o tempero que está sendo usado na comida, porque você só engole, você não tem tempo de mastigar. Então, ele até brinca assim, ó, se você quer comer bem, você começa a mastigar tentando identificar quais são os ingredientes que estão naquele preparo que você está comendo. E realmente, a gente tem um hábito tão rápido de só fazer a mastigação e engolir, porque você tem 10 minutos para comer, 15 minutos para voltar para o trabalho, e já mexendo no celular, que você nem ocupa seu tempo para saber o que é que você está fazendo. Vira quase como dirigir um piloto automático, né? E as mulheres menopausadas, a alimentação também é importante? Demais. E a gente tem esse outro extremo, né? Que as mulheres com SOP e endometriose estão menopausando. E aí você começa a juntar duas doenças que já foram ruins na vida fértil e que tem um comprometimento ainda maior na menopausa. Porque, por exemplo, a SOP aumenta a chance de ser diabética na pós-menopausa. Era até o nome da doença lá no começo, em 1921. Síndrome da mulher diabética barbada na menopausa. Então, aumenta esse risco. Então, uma alimentação que começou errada na adolescência, piorou na vida adulta, isso inevitavelmente vai também ser uma menopausa ruim. E aí, qual é o grande problema? A própria chegada da menopausa já é uma condição de resistência insulínica. Por quê? A insulina é um hormônio extremamente inteligente que entende como é que o nosso corpo está respondendo ao estresse. Então, quando a mulher chega na menopausa, que os ovários param de produzir hormônio, o corpo entende o seguinte: é uma situação de estresse hormonal. E toda situação de estresse, o corpo diz, precisa estocar energia. Qual é a melhor forma de estocar energia? Aumentando a insulina. Como é que se aumenta a insulina? Aumentando o apetite para besteira. E aí você começa a ter um ciclo de retroalimentação, que o corpo da gente é perfeito. Você está com sede, ele vai estimular o centro da sede, para você beber. Você está com fome, ele estimula o centro da fome e bloqueia o centro da saciedade. Então, nosso corpo vai pedindo o que falta o tempo inteiro. Na menopausa, se essa doença, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, não foi ajustada antes da chegada, ela tende a piorar, porque você junta a resistência insulínica pela privação hormonal com ela. As pacientes com endometriose, aí é o outro dilema maior do mundo. Por quê? Foi exatamente o que você comentou agora há pouco. As pacientes que têm endometriose, idealmente, quando elas não querem engravidar, a gente bloqueia a menstruação, com o que o Simacotinho utilizou, os implantes hormonais, ou com DIU hormonal, ou com pílula anticoncepcional, ou com implante no braço, enfim, ou injeção. Tem uma série de métodos contraceptivos para bloquear a menstruação. Então, você passou a vida inteira dessa mulher estimulando que o estrogênio dela tivesse um pouco mais baixo. Quando essa mulher chega na menopausa, o estrogênio despenca. E a deficiência de estrogênio na menopausa aumenta a chance de infarto, de AVC e de demência. E aí, olha que loucura. Você precisa dar o hormônio que melhora esses sintomas da menopausa, melhora os calorões, melhora o turgor Sim. da pele, o vício, a lubrificação vaginal, o desejo sexual. E esse mesmo hormônio é o que piora a endometriose. E aí, olha que sinuca de bico. Você tem que achar uma dose que ajuste os sintomas para essa mulher conseguir sobreviver à menopausa, mas que não estimule o recrudescimento dos focos da doença. Então, E até quando se pode fazer reposição hormonal? 10 anos, 20 anos, 30 é a anos? missa de sétimo dia, é a brincadeira que eu faço. É assim, ó. Eu brinco assim, ó. Existia até 2014, que era o último consenso. Em 2014 tinha um consenso aqui do Brasil que a gente utilizava até 5 anos da menopausa. Então, existe o seguinte: existe uma janela para início. O início deve acontecer nos primeiros 10 anos da menopausa. André, por que é que existe essa janela? Porque esse hormônio chamado estradiol, que é o hormônio que é produzido pelo ovário, ele também controla uma competência do vaso sanguíneo, que chama stiffness vascular, que é a capacidade que o vaso tem de se adaptar às mudanças de pressão. Então, você leva um susto, você foi assaltada, seu coração aumenta a frequência, e aí aquela onda de sangue, ele vai aumentar. Se você não tem estrogênio para aumentar essa capacidade, você vira hipertensa e isso pode formar um trombo. Então, o estradiol é um grande protetor do vaso. Se a mulher passou mais de 10 anos, chegou à menopausa, ela passou 10 anos sem fazer a utilização de hormônio, esse vaso ficou rígido. E aí, se você começa uma reposição hormonal que aumenta a frequência e o débito cardíaco, é colocar um motor de Ferrari no Fusca. Não vai dar certo. Os vasos não têm mais a capacidade de se adaptar. E aí, reposição hormonal fora da janela pode ser um risco para a paciente.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!